Neste desafio vamos criar um quadro de login com duas textbox e um botão. Uma textbox para o usuário, outra para a senha e um botão para entrar. Vamos, no entanto, criar aqui alguns mecanismos que eu vou já exemplificar. No caso concreto, vamos ter a possibilidade de, ao pressionar na tecla Return ou Enter, saltar para o campo de texto seguinte, ou no caso de estarmos no campo de texto da senha, executar automaticamente o mecanismo de login. Vamos também tentar imprimir aqui uma funcionalidade que é suprimir os bips na passagem entre os campos. O que vai acontecer então é a criação deste quadro, onde nós temos uma textbox para o usuário e outra para a senha. E como podem observar, o botão para entrar está desabilitado. Então nós podemos inserir dados no usuário e ao pressionar Return, o cursor vai saltar para a senha. Quando preenchermos dados da senha, o botão vai ficar habilitado. E atenção que a habilitação do botão vai ficar dependente da existência ou não de texto nos dois campos. Quando eu pressionar aqui na senha a tecla Return, vai surgir um quadro com a mensagem Entrou. Chamo a atenção finalmente para um pequeno detalhe, que é o seguinte. Quando nós estamos a preencher aqui os campos, por defeito, se nós pressionarmos a tecla Return, o sistema vai emitir um bip. Então reparem o que é que acontece. Quando eu pressiono a Enter, não há nenhum bip. Então vocês deverão, neste desafio, procurar eliminar esse bip do sistema. Está feita a apresentação do desafio, é a altura para vocês pararem o vídeo e tentarem construir este projeto. Já a seguir eu vou mostrar como criar todo o desafio. Vamos então executar aqui o desafio lançado neste vídeo. Vamos criar um novo projeto, File, New, Project. Podem selecionar a versão que quiserem da Net Framework. Eu vou criar aqui a pasta Desafios e vou colocar aqui o projeto D1, Desafio 1. Vamos clicar em OK. Não vamos estar muito preocupados com a organização do nosso layout. O que nós vamos fazer é inserir aqui já os campos. Neste caso, vamos ter um botão, 2 cliques, está adicionado. Vamos também ter duas textbox, então um clique, 2 cliques, e vamos ter 2 labels, um clique, 2 cliques. Temos neste momento todos os elementos colocados aqui. Eventualmente nós nem sequer necessitaríamos de ter duas textboxes por enquanto. Poderemos selecionar e eliminar. Vamos aqui separar tudo isto e vamos colocar aqui o botão para o login. Vamos nos preocupar com os nomes só depois de termos aqui o quadro organizado. Então eu vou colocar aqui os 2 elementos, vou copiar e colar os 2 elementos aqui e agora vou colocar aqui o meu botão, ok? Se vocês quiserem centrar, poderão selecionar, centrar aqui no espaço, não há problema. Vamos começar então a alterar os textos e neste caso vamos selecionar o label 2, vamos procurar aqui o text e vamos colocar aqui usuário. Vamos clicar aqui, vamos colocar senha. Vamos selecionar o botão e vamos colocar entrar. Vamos agora dar os nomes aos objetos. Neste caso temos as duas textbox e o botão entrar. Então vamos selecionar o primeiro, vamos até ao topo, neste caso procurar a propriedade nome, e vamos colocar aqui text usuário. Vamos selecionar o segundo, text senha. Vamos selecionar aqui o botão CMD entrar. Obviamente poderão dar os nomes que vocês bem entenderem. Vamos então fazer aqui um duplo clique no formulário para termos acesso ao código do formulário. O que nós vamos colocar aqui no form load é simplesmente o código que nos vai permitir desabilitar por defeito o botão de entrar. CMD entrar, .enable, igual a false. Neste caso, se eu executar então agora o meu código, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos aqui mostrar que o botão está desabilitado. Agora vamos regressar ao nosso formulário e vamos definir a tab order. Porquê? Porque nós queremos que ao executar aqui o nosso comando, nós tenhamos a certeza que aqui o foco está no usuário, ok? Então para isso, e eu chamo a atenção que eu tenho aqui esta margem verde, é apenas por causa do meu firewall, não se preocupem, no vosso caso não irá surgir, mas de qualquer das formas, o que é que nós poderemos então fazer? Para nos certificarmos que o foco estará sempre no usuário, nós devemos mexer no Tab Order. E o Tab Order nós podemos mexê-lo alterando aqui este pequeno botão que está aqui, que é o Tab Order. Se vocês não conseguem verificar ou ver este botão na vossa barra de ferramentas, poderão clicar aqui neste pequeno botão, selecionar a opção Add Remove
e depois vão escolher então aqui a última opção, Tab Order, ok? Ela deverá ser colocada aqui como uma check. A partir do momento em que nós temos aqui esta opção, eu vou clicar no Tab Order e vou selecionar os comandos pela ordem que eu quero. Neste caso, este será o 0, este será o 1 e este será depois o 2. Para finalizar, eu pressiono novamente o Tab Order e eu tenho agora a certeza absoluta de que o meu quadro vai começar por ter o cursor ali no text usuário. Outra circunstância que nós estamos aqui a deparar é que, ao executar este comando, ou neste caso ao executar este projeto, o formulário fica numa área fora aqui do meu gravador, neste caso. Então o que eu vou fazer é centrar o formulário para que ele apareça sempre no centro do meu ecrã. Então temos aqui o Start Position, nós vamos selecionar aqui Center Screen. E agora quando eu pressionar aqui, nós vamos ver o nosso formulário aparecer no local que pretendemos. Muito bem. Posto isto, vamos criar os mecanismos que vão permitir que o texto possa, ao ser inserido, habilitar ou desabilitar aqui o botão entrar. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos selecionar os dois campos, neste caso pressionando a tecla Ctrl e selecionando os dois campos, e vamos aqui à zona dos eventos. Na zona dos eventos vamos selecionar o evento Text Change. E uma vez que vamos alterar o Text Changer ou vamos verificar o evento Text Changer dos dois campos, nós vamos poder colocar aqui o nome que quisermos. Então eu vou colocar aqui Text Changer. Vamos pressionar Return e ele vai abrir o quadro com o evento que vai estar associado aos dois comandos. Então o que nós vamos fazer aqui, eu vou colocar o texto um bocadinho mais pequeno, é o seguinte. Vamos perguntar ao sistema se existe texto nos dois quadros, ok? Então, cmd entrar.enabled, isto é, o estado de habilitação do botão entrar, vai ser igual a quê? À condição de existirem ou não texto no usuário e na senha. Então vamos colocar aqui text usuário.text diferente de nada and text, neste caso text senha.text diferente de nada. Isto é, nós temos a criar aqui uma condição ternária. A habilitação ou desabilitação do botão vai ficar dependente da existência de texto, quer no texto usuário, quer no texto de senha. Então, se o texto de usuário e o texto de senha forem diferentes em simultâneo de nenhum texto, o que é que vai acontecer? Nós vamos colocar true. Caso contrário, vamos colocar false. Vamos então testar aqui o nosso sistema. Neste caso, nós temos então o texto, ou melhor, o botão entrar desabilitado. Se eu começar a escrever texto em usuário, o botão continua desabilitado. Mas se eu escrever texto agora em senha, o botão passa a estar habilitado. E se eu eliminar algum dos quadros, ele vai automaticamente desabilitar o botão. Portanto, só com o preenchimento obrigatório dos dois campos é que nós vamos ter o botão entrar ativo. Vamos então avançar para a funcionalidade seguinte, que é a possibilidade de nós podermos pressionar a tecla Return e automaticamente saltar para a senha. O que acontece desta forma natural é que se eu pressionar o Return, reparem que existe um som e não existe qualquer funcionalidade. Se eu pressionar a tecla Tab, eu vou saltar para a senha. Mas eu quero estar a escrever aqui o usuário, pressionar o Return e automaticamente não ter o bip e também passar o cursor para a senha. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos primeiro selecionar aqui o text usuário e na secção dos eventos vamos ativar o evento Keydown. Vamos aqui ao Keydown, duplo clique e temos então o text usuário Keydown. O que é que nós vamos colocar aqui? Verificar se a tecla pressionada é o Enter. Então, if e.keycode é igual a keys.return, ou neste caso, se quiserem, o Enter também serve. O que nós vamos aqui perguntar é o seguinte, se aconteceu aqui este pressionar da tecla Enter, o que nós vamos fazer é o text senha.focus. Então, neste caso, se eu agora executar aqui o meu código, o que vai acontecer é que se eu escrever aqui texto e pressionar Return, vamos saltar para a senha. No entanto, escutem que o som continua a existir. Ok? Então vamos eliminar o bip. Eu não sei se o bip é audível, mas existe um bip quando nós estamos a fazer então aqui este clique. Então para isso nós podemos fazer o seguinte.
e.handled igual a true e depois e.surpresskey press igual a true. Então o que acontece quando vocês testarem o vosso sistema é que a partir de agora, quando escreverem texto aqui no usuário e pressionarem a tecla return, deixará de se ouvir o beep. Vamos fazer exatamente a mesma funcionalidade, mas neste caso para o campo da senha. Vamos selecionar aqui a senha, vamos ao evento keydown e neste caso eu vou aqui simplesmente colar o texto. No entanto, eu aqui não quero que seja executado o text de senha focus. Ok? Quando eu pressionar o return no text de senha, eu quero que seja executado aquilo que irá ser executado quando eu clicar aqui no entrar. Então vamos fazer aqui um duplo clique no entrar e vamos colocar simplesmente messagebox.show entrou. E aqui nós iríamos colocar, obviamente, todo o mecanismo para verificação se os dados do usuário estavam corretos ou não. Neste caso, o que nos interessa é apenas a funcionalidade do quadro. Ora, criamos então aqui o evento click para o CMD entrar. Eu vou selecionar todo este código que aqui está, ou neste caso, este nome, Ctrl+C para copiar, e agora vou aqui ao campo da senha e em vez de executar a senha focus, eu vou dizer o seguinte, CMD executar click, e agora tenho que dizer que quero que seja o sender o this, e depois o event args.empty. Ora, o que é que esta linha vai permitir fazer? Que ao pressionar a tecla Enter no senha, ele vai saltar para o evento do CMD entrar. Portanto, eu irei executar exatamente a mesma operação que faria se fizesse um clique aqui. No entanto, há aqui um pequeno detalhe. É que nós temos que verificar se de facto existe ou não existe texto nos dois campos, ok? E nós poderemos fazê-lo de várias formas. Uma das formas mais simples é eventualmente colocar aqui no comando entrar a seguinte questão. If cmd entrar.enabled igual a false, ou neste caso, e já está aqui igual a false, então o que eu faço aqui é um return. Ora, o que é que vai acontecer neste caso? Se eu estiver a tentar executar este código que aqui está, mas a minha tecla de entrar, ou o botão de entrar, estiver inativo, portanto estiver aqui com inativo igual a falso, ele automaticamente não vai executar o resto do código, ok? Então este mecanismo aqui vai permitir definir que o código messagebox.show entrou só vai ser executado no caso de existir texto nos dois quadros, ok? Nos dois text boxes, porque se não existir texto nos dois text boxes, também o botão não vai estar habilitado. Bom, vamos ver isto em funcionamento já de forma definitiva. Repare, eu não tenho a possibilidade de clicar aqui no botão entrar, mas no usuário eu posso escrever o usuário, pressionar return, e reparem que não houve som, e agora ao escrever a senha, eu posso depois clicar aqui em entrar e vamos ter o entrou. Se eu pressionar aqui o return, vai acontecer um beep, ok? Mas vai apresentar o entrou. Este mecanismo dos beeps não é propriamente um mecanismo que está subjacente ao C#. Ele faz parte das configurações do próprio sistema do Windows e, portanto, em alguns casos poderá não existir o beep, noutros casos poderá existir o beep. No entanto, a principal solução para este desafio está aqui efetuada. É uma questão agora de vocês verificarem se de facto conseguiram proceder à construção deste desafio de forma correta.